Ouvi as exposições com muito interesse. Eu queria ressaltar, como eu já fiz minha apresentação de manhã, eu queria ressaltar alguns aspectos que foram levantados aqui pelos expositores que me antecederam. O primeiro deles diz respeito à questão que é crucial, e todos tocaram, que diz respeito à determinação da taxa de câmbio. É uma discussão que se leva a cabo na América Latina e no Brasil em particular, e que ela inclui um alto coeficiente de interesse. No caso do Brasil, o peso da opinião dos mercados financeiros, e esse é um aspecto muito importante do debate econômico, do convencimento das comunidades a respeito da correção ou incorreção das questões econômicas, é que, por exemplo, na mídia brasileira, a predominância absoluta dos assessores e dos funcionários das instituições financeiras. E dentre todos os países da América Latina, certamente o Brasil é o país que tem o desenvolvimento financeiro mais avançado, né? As instituições financeiras são mais sofisticadas, né? O uso de instrumentos financeiros é mais... Nós temos um mercado futuro, né, de juros e câmbio, principalmente de juros e câmbio, que é o maior mercado futuro da América Latina. Há uma concentração de operações nesses mercados muito importantes. Então, a questão da arbitragem e da especulação com a taxa de câmbio, né, e com a taxa de juros é uma questão muito importante, porque nós tivemos um período, como disse acho que o French Davis disse, nós tivemos um período em que a taxa de câmbio se moveu sistematicamente pela inércia e inação do Banco Central em lidar com a valorização, né, que ela caminhava numa só direção. Eu trabalhei no mercado financeiro, né, além de ser professor, porque eu queria ver de perto como isso funcionava, né? Muito bem, isso é tirar a boca da boca de criança, doce da boca de criança. Porque o ganho de arbitragem é certo pela valorização do câmbio e pelo diferencial de taxa de juros. Não há como perder, né? Então, recentemente, quando o Banco Central começou a intervir de maneira mais efetiva para controlar a taxa de câmbio, o mau humor dos mercados cresceu assim de uma forma exponencial. Eles foram a Financial Times, né? Hoje, está dizendo João Carlos, hoje foram ao Financial Times para dizer que o governo brasileiro é muito intervencionista, né? E isso, na verdade, se espalha como a calúnia do Barbeiro de Sevilha, né? Espalha como a calúnia do Barbeiro de Sevilha. E os mercados ficam de mau humor, né? E isso revela o quê? Há anos, desde que se acentuou o processo de globalização financeira, as inovações, o funcionamento dos mercados futuros, os novos produtos, etc., a taxa de câmbio é determinada, se você deixar flutuar livremente, sobretudo nos países de moeda fraca, a taxa de câmbio é determinada pelo movimento de capitais. Ponto, parágrafo. E a taxa de câmbio determinada pelo movimento de capitais não é aquela desejada, né, do ponto de vista da distribuição dos estímulos aos tradables e não tradables. Ou seja, há uma forte depressão, e isso no Brasil ocorre, eu já disse na minha exposição,
desde a estabilização de 94, em que nós tivemos uma valorização em termos nominais do câmbio, né? E prosseguimos a despeito de alguns momentos em que a taxa de câmbio, por efeito da mudança dos humores do mercado, ela subiu, nós deixamos baixar de novo, e o Banco Central, num determinado período, no governo Lula, o Banco Central fez questão de usar o câmbio como um instrumento de combate à inflação. Então, não era a política. Nós tivemos dois elementos importantes na estabilização brasileira. Um deles foi a valorização cambial, e o outro, mais tarde, certamente, foi a contribuição da queda do preço dos manufaturados chineses que entraram no Brasil. Isso foi muito importante. Isso tem a ver também com a taxa de câmbio, diga-se de passagem, né? É uma outra dimensão, porque se os senhores olharem o comportamento, isso já foi dito várias vezes, o comportamento dos preços dos manufaturados a partir de meados dos anos 90, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 90, vocês vão observar que a contribuição da queda do preço desses produtos para a queda da inflação global, como observou muito bem o economista do Bank of International Settlements, Cláudio Borio, foi o que viu com mais clareza esse papel importante da situação internacional, ou dos ganhos de produtividade na China em relação aos manufaturados para a queda da inflação, e até mesmo o prosseguimento da bolha americana, né, de consumo, porque, na verdade, os salários se estabilizaram num nível muito baixo, o endividamento cresceu, mas o preço desses bens caiu, né? Então, isso deu uma capacidade de poder de compra adicional aos consumidores americanos, mas o fato é que o que nós vivemos de 94 para cá, com a aceleração da globalização financeira, foi uma predominância, dominância dos movimentos de capitais na determinação da taxa de câmbio vis-à-vis aos elementos reais, digamos, a função real da taxa de câmbio como preço relativo, como disse o French Davis. Muito bem, então, a flutuação cambial foi concebida depois da desvinculação do dólar com o ouro em 71, ela começou a funcionar em 73, né? E isso foi proposto pelos economistas ortodoxos como uma forma de tornar a política monetária independente, de tornar independente a política monetária. Mas ela estava concebida para uma economia que não tinha esse volume de fluxo de capitais que nós estamos observando agora, que nós observamos a partir dos 90. Porque qual era a ideia do câmbio flutuante? A ideia do câmbio flutuante é quando o país estivesse apresentando, é uma espécie de reminiscência do padrão ouro, dos automatismos do padrão ouro. Quando estivesse aumentando o déficit em balanço de pagamentos, automaticamente a taxa de câmbio se depreciaria, né? E o déficit, o desequilíbrio seria corrigido. Acontece que isso não ocorre com a globalização financeira, porque os processos tendem a ser cumulativos e procíclicos, porque a taxa de câmbio virou um ativo financeiro, sobretudo. Por isso que é procíclico, que virou um ativo financeiro. Então, o que nós estamos observando na América Latina, e particularmente no Brasil, é que esses desequilíbrios que ocorreram na indústria, na formação bruta de capital, pouca gente se dá conta de que a volatilidade e a perspectiva de valorização do câmbio são muito negativos para o investimento produtivo. Por quê? Os senhores imaginam o seguinte: eu sou um empresário, planejo um investimento hoje, em que a taxa está, vamos supor, estaria se tivesse bem a taxa no Brasil, em 2,70, não é? De repente, ela cai para 1,70. Eu tenho que, como disse alguém aqui,
né? A projeção de um empresário produtivo, o horizonte dele é muito maior do que o horizonte de quem fecha uma operação de câmbio futuro, né? Zera, como diz, né? Como diziam no mercado, zera a operação de uma hora para outra, só que o empresário não pode fazer isso, né? Então, isso tem um efeito muito negativo sobre a taxa de investimento. Eu atribuo o declínio ou estagnação da taxa de investimento no Brasil, em boa medida, ao fato de que a combinação juros reais elevados e taxa de câmbio valorizada, na verdade, não estimulavam o investimento produtivo. Isso nos leva à questão do controle de capitais, como muitos levantaram. Eu acho que a posição dos países em geral e das organizações multilaterais em particular tem sido muito tímida em relação ao controle de capitais, porque o Fundo Monetário recentemente fez uma série de concessões, mas sempre com provisos, não é, de fato, há uma prociclicidade no movimento de capitais, porém, se os sistemas financeiros domésticos foram muito bem organizados, vocês terão resultados melhores, o que é mentira, né? Se nós tivéssemos mercados financeiros securitizados e mais integrados, nós teríamos efeitos piores, né? E essa é uma questão complicada, porque virou um tema de discussão, dizer que, por exemplo, o Brasil precisa reduzir o papel do seu Banco Nacional de Investimento e abrir espaço para que o setor privado faça esse papel. Nós chegamos ao ponto em que alguns economistas argumentam que, se o BNDES diminuísse a sua participação, o setor privado automaticamente ocuparia essa posição, coisa da qual não há prova nenhuma, porque o crédito em longo prazo no Brasil ainda está praticamente restrito ao BNDES, né? Então, eu fico muito espantado a ver que os economistas brasileiros eles são muito seletivos nas leituras que fazem, porque se eles tivessem lido, por exemplo, o biógrafo de Keynes, o Robert Skidelsky, né, ele escreveu um texto interessantíssimo recomendando que a Inglaterra criasse o seu banco de desenvolvimento público, não é? Eu vou falar um pouco sobre essa questão da finança do ponto de vista da sua funcionalidade para o investimento. O que aconteceu nos últimos anos foi que a descompressão financeira, nós sabemos que os anos 50 e 60 eram vistos como anos de repressão financeira, ou seja, de direcionamento do crédito. Havia, para surpresa de muita gente, os Estados Unidos tinham um regulamento que tabelava as taxas de juros. Então, na verdade, você tinha um estrito controle sobre o movimento de capitais e sobre o funcionamento das instituições financeiras, né? E a descompressão financeira, na verdade, tornou o sistema financeiro autorreferencial. O Boyer aqui mostrou que o endividamento intrafinanceiro, nesse período, foi muito maior que o endividamento das famílias e muito maior que o endividamento das empresas, né? Foi significativamente maior. Ou seja, né, você aumentou, na verdade, potencializou a capacidade de inovar desse sistema, potencializou a capacidade de alavancagem, sobretudo a capacidade de alavancagem, porque os shadow banks, né, ou seja, os bancos sombra, começaram a fazer papel dos bancos comerciais, dos bancos de depósito, tanto que o Fed, que tinha compromisso de proteger os bancos de depósito, ou foi obrigado a socorrer a todos por causa dessa integração. Por quê? Porque aonde se abasteciam os shadow banks? Pergunto, se abasteciam nos mercados monetários,
né, nos wholesale monetary markets. O que eram? Eram as aplicações de curto prazo, na medida em que a riqueza vai se ampliando, essas aplicações de curto prazo das famílias e das empresas vai aumentando significativamente. Então, isso promoveu uma integração financeira e uma interdependência, ou seja, aquilo que um pensador do século XIX chamou, no volume 3º da sua obra, da coletivização da riqueza social, do controle privado da riqueza social. Não é? É isso que ocorreu, né? Uma tremenda capacidade de comando, né? De concentração de poder e a utilização de critérios privados dessa riqueza socializada. Então, é isso que ocorreu fundamentalmente nos mercados financeiros. É isso que se chama financiarização. Não é nenhuma deformação do capitalismo, não é nenhum defeito do capitalismo, né? É a sua forma de existir. Então, a gente precisa acabar com essa história que a financiarização é um defeito, é uma deformação. O que era excepcional era o período do imediato pós-guerra. Isso é que foi excepcional. Porque se nós olharmos para trás, nós vamos ver que no século XIX, de uma maneira muito mais restrita, nós tínhamos comando, financiarização, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, quanto a Inglaterra tinha um sistema financeiro que não dava a menor bola para o seu sistema industrial. Mas a financiarização é um desenvolvimento natural do capitalismo se ele não for submetido a certas regras de funcionamento. E é isso que nós temos que discutir. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a lei Dodd-Frank, que é a lei, é inaplicável. Porque ela tem 200 páginas. Como é que você vai aplicar uma lei que tem 200 páginas? É impossível. Na verdade, essa história já passou. Eles estão falando, nós vamos voltar a business as usual. E o que está acontecendo, como mencionou alguém aqui? Está acontecendo que você está montando uma outra bolha com as políticas monetárias expansivas dos Estados Unidos, a Europa menos, mas o Japão agora. O que está acontecendo com a Bolsa Americana? Os recordes sucessivos da Bolsa Americana têm alguma coisa a ver, por acaso, com o desempenho da economia americana? O que é uma bolha? Está montando uma outra bolha financeira. Assim como... E nós vamos ser partícipes dessa bolha com a valorização das nossas taxas de câmbio. Então, essa que é a questão. Eu vou, para terminar, relembrar aqui, eu já fiz isso uma vez, eu acho que tem muita gente que já ouviu eu falar isso, eu vou falar de novo. Eu vou lembrar o capítulo 26 da Teoria Geral, do Emprego, do Juro e da Moeda. Era um sujeito que escreveu nos anos 30, mas tinha grande descortínio, né? Ele disse o seguinte, no capítulo final, aliás, as pessoas devem ler o livro ao revés, começar pelo último capítulo para entender o que ele está dizendo nos primeiros, né? Senão o cara não vai entender nada, como o Samuelson disse que não entendeu. Bom, ele diz o seguinte, né? Para que essa economia funcione de maneira estável, eu vou recomendar 4 pontos. O primeiro deles é a socialização do investimento. O que ele quer dizer? Né? A criação de um orçamento de capital e a estabilização do gasto de investimento pelo Estado, de modo a ordenar as expectativas do setor privado. É isso que ele está falando. Tá certo, Boyer? Eu estou errado. Certo? Não. O segundo é um sistema fiscal progressivo, para permitir que, na verdade, o consumo acompanhe a evolução da renda. Progressivo no sentido de sempre aumentar
participação dos mais ricos como contribuintes, né? O terceiro é a eutanásia do rentista. E aí ele diz o seguinte, a taxa de juros é uma forma de renda, como era a renda diferencial do Ricardo. Só que essa forma de renda nasce de um sistema bancário e financeiro que não tem as restrições naturais que justificam a renda dos proprietários de terra, porque o dinheiro pode ser criado livremente pelos bancos, ex nihilo pelos bancos. É isso que ele estava querendo dizer. Ele estava falando do controle público do sistema financeiro e bancário. E o quarto ponto, que é complementar e indispensável, era da coordenação internacional entre credores e devedores, que depois ele consubstanciou isso nas propostas de Bretton Woods. Isto é, o sistema não vai encontrar estabilidade enquanto uns quiserem jogar os seus excedentes sobre o mercado dos outros. Porque ele estava falando de uma coordenação internacional. E o que eu ouço aqui, em tudo quanto é lugar, é que o Hollande quer aumentar a competitividade, assim respondem os chineses, aí os ingleses, coitados, não vão entrar em nada, porque já deixaram de ter indústria há muito tempo. Mas os franceses, depois vêm os italianos, e esse jogo, o que ele estava falando? Ele estava falando, esse jogo da competitividade, precisa de coordenação. Se não tiver coordenação, sobretudo no mundo de hoje, né, nós não vamos corrigir, esses desequilíbrios estão aí. Aliás, ele escreveu depois o seguinte, é preciso que se preserve a capacidade do Estado Nacional de fazer as suas políticas nacionais. Né? E isso é preciso de coordenação internacional. O que ele queria dizer? Ele queria dizer que era preciso você ter um sistema de composição de déficits e superávites, né, que fosse praticamente automática. Você não pode deixar permanentemente ninguém superavitário, nem ninguém deficitário, para que a economia tenha estabilidade. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.